Hola a todos, ¿cómo están? Hoy, 12 de febrero del 23, estamos aquí en la segunda entrega de este ciclo de entrevistas que se llama En Lengua Viva FEPALOY, como un modo de conocer un poquito más de cerca cómo está, cómo piensa y cómo vive, y cómo se vive el psicoanálisis desde la Federación de Psicoanálisis de América Latina. Hoy estamos con Marina Masi. Ella es miembro asociado de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Sao Paulo. Ha sido editora de la revista de FEBRAPSI, de la Federación Brasilera de Psicoanálisis, muchos años. Y hoy es nuestra directora científica, la directora científica de la Federación de Psicoanálisis de América Latina. Yo soy Alicia Ángeles, los voy a acompañar. Soy miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Soy analista en formación y miembro del equipo de publicaciones de FEPAL. Arrancamos entonces, Marina. Sim. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer Mm, pelo convite e essa oportunidade de poder me apresentar, né, para todos os colegas e agradecer a você também por esse tempo de estar aqui junto comigo. de nada. Bueno, en días donde las instituciones están puestas en debate en tu país, en Brasil, en el mío, en América Latina y seguramente en varias otras partes del mundo sin duda, ¿no? Queremos conversar desde tu experiencia, desde tu vivencia personal también, ¿no? Y profesional. ¿Cómo así te involucraste desde hace tanto tiempo en la vida institucional del psicoanálisis en América Latina? ¿Cómo así fue esto motivo de tu interés? Bom, eu vou voltar um pouco atrás, né? Ujú, É, eu acho que, no geral, a gente, quando escolhe a psicanálise, a gente tem alguma vivência de sofrimento, né? E acho que eu perdi meu pai muito cedo, num acidente de avião, e foi uma situação, acho que muito traumática para mim, para minha família. E eu, desde muito cedo, eu queria fazer psicologia, então ujú, eu falava da psicologia. E aí eu estudei em escolas muito progressistas, né? Projetos de escola no Brasil, em São Paulo, muito que já tinha uma experiência democrática na própria relação com os professores, com a mm, escola, de uma certa horizontalidade, né? E isso foi uma marca para mim, também na minha vida, forte. E quando eu terminei o colegial, para mim era muito claro que eu queria fazer, então, a psicologia e as ciências sociais. ujú, Então, já eram duas. E eu sempre tive claro que eu queria fazer as duas juntas, não era uma ou outra. Então, eu acabei cursando, né, a psicologia e as ciências sociais, ambas, e o foco já era muito, inicialmente, eu fazia muito movimento estudantil, então, no movimento estudantil, que era a época da redemocratização, a tentativa de redemocratizar o país, né, ujú, no fim da ditadura, a gente tinha muitos textos e muito trabalho muito ligado à ideia, né, de ser latino-americano. Então, isso para mim é muito, desde muito cedo para mim, mm, sempre foi importante, né? E, e assim eu fiz a faculdade, trabalhei com vários. Na época, a gente tinha aquela teologia da libertação ujú, forte. ujú, Eu trabalhei muito na periferia com aqueles padres, não é? Padres do mundo inteiro que eram adeptos dessa teologia da libertação. Eu trabalhei com padres bascos, brasileiros, mas também latino-americanos. Então, foi uma época de muita politização e os meus primeiros contatos com a clínica foram na periferia, ujú, ouvindo mulheres. E, a partir daí, eu fui para a psicanálise, fui para uma primeira formação que não era da IPA, né? Uma formação onde, inclusive, muitos colegas argentinos, saídos da Argentina, exilados, vieram para o claro, Brasil, os professores. Então, a presença latino-americana, para mim,
sempre foi muito forte, por vários ângulos diferentes. E, com isso, eu acabei entrando na sociedade, né, na Brasileira de São Paulo, e sempre tive uma participação também bastante forte internamente, porque eu sempre acreditei que o trabalho institucional era a possibilidade dos analistas terem laços, não é, mais fortes de convivência e de trocas, e que a gente pudesse também ter um trabalho importante na sociedade, no Uhum, geral, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito ativa na minha sociedade, sempre trabalhei, fui da diretoria da uhum, sociedade, numa das uhum, diretorias, e, e sempre tive envolvida com projetos também ligados, não é, por causa das ciências sociais, sempre projetos ligados com essa ideia mais politizada mesmo, uhum. e sem tanto receio de, De usar inclusive, la palabra política, sin tanto exato, recelo, ¿no? exato, exato. Mm, Então, eu acho que a minha trajetória, isso foi muito natural pelas minhas escolhas, né? Seja das ciências sociais, seja da mm, psicanálise, ambas, e correndo juntas, né? Então, assim, depois que eu entrei para a sociedade, eu fui editora do jornal de psicanálise. O Jornal de Psicanálise é um jornal importante ligado ao Instituto da Sociedade, e fiquei 4 anos nesse jornal. Então, eu trabalhei muito a questão da formação, porque ele mm, é ligado à formação. mm. E nesse trabalho no jornal, a gente foi um trabalho muito interessante, porque a gente tentou já fazer uma ponte com problemas sociais, né? Então, era uma abertura Ujú, para no sentido de que a formação do analista deveria incluir esses aspectos, seja da cultura, mas também do social, né? Porque às vezes a gente tem uma certa ujú, tendência a ir pela cultura e como se o social fosse um terreno perigoso, meio ujú, vedado, né? Não vamos ujú. entrar por aí que a gente Verado. está Ujú, politizando. E o jornal foi muito interessante esse trabalho. A gente abriu, a gente tinha uma interlocução, inclusive, com a atualidade, com o que estava acontecendo naquele momento, né? No país e em São Paulo, enfim. Então, foi um trabalho muito rico nesse sentido. A gente fez um número só sobre grupos, que eram algo muito difícil para se lidar na questão da formação. Isso é até uma coisa que eu gostaria depois de que claro que sí. vocês pudessem, Ver, porque ¿no? eu fiz uma Ujú, edição que a capa até é prata, que eu fazia uma brincadeira. Não é o ouro da casa, mas é a prata da casa, o trabalho em grupo. mm, Porque em São Paulo nós temos uma história, uma tradição de uma sociedade de psicanálise de grupo. claro, claro. E então a ideia era resgatar esse debate para dentro da formação, né? Ujú, Então, eu acho que essa experiência, né, do estudo das ciências sociais, da importância dos grupos, das instituições, ujú, estava muito presente para mim. Então, ujú, esse trabalho já do jornal é um reflexo um pouco das minhas raízes, ujú, né, as ujú, minhas raízes de formação. Depois, eu fiquei 4 anos no jornal e fui 4 anos depois, logo em seguida, eu fui para a Revista Brasileira e fiquei 4 anos na Revista Brasileira. Então, são 8 anos de trabalho ujú, editorial, né? mm, E na revista também foi muito importante, porque é lidar com o Brasil e com todas as diferenças, né? Das instituições e das regiões, dos problemas. mm, Então, e também foi um trabalho, a gente fez um trabalho bastante, a gente fez um número chamado Política 1, mm, um outro número Política 2, nós fizemos um número sobre ódio, nós fizemos 2 números sobre a pandemia, sí. a gente fizemos um outro número sobre ideais. Então, a gente, assim, é uma noção de que a gente pode ter uma intervenção a partir da psicanálise. A gente pode intervir um tanto nas instituições, a gente pode dialogar, a gente pode trocar. E esses números, a gente fez um número sobre suicídio, foram números que a gente percebeu o impacto
que tem na sociedade, porque eles foram Ujú, muito vendidos na universidade. ujú, E eu fiz um trabalho também para disponibilizar a revista, indexar a revista, com essa ideia também de que a gente tem o que dizer, os psicanalistas, e é que haya. importante. Solo iba É a decir que haya realmente un diálogo entre distintos y ese siendo uno de esos distintos los psicoanalistas también, ¿no? isso, Mm, isso. mm, E eu fiquei, assim, foi muito importante a receptividade que esses números tiveram, nas universidades, em outras instituições, instituições de fora da IPA. ujú, Então, teve um espaço de troca e reconhecimento, que foi muito importante e que também eu pretendo, se possível, trabalhar com essa ideia na FIPAL, ujú, ujú. né? De que nós temos também o que apresentar para a sociedade como um todo, né? Para as universidades, que que muitas das discussões e dos trabalhos realizados por colegas, eles têm uma contribuição importantíssima e que a gente precisa ser extramuros. Não é Mm, só extramuros, assim, com o trabalho clínico, mas também com os trabalhos escritos, né? Esse diálogo, e seja com entrevistas, com webinar, mas esta possibilidade que a gente esteja mais próximo, não só da população mais carente das comunidades, mas também, eu acho que é importante se ter um trabalho com os grupos de opinião, porque num momento correcto. como esse, Ujú, do Brasil, por exemplo, que nós estamos passando, uma das minhas observações é que é fundamental que os psicanalistas estejam presentes, dialogando com os outros ujú, agentes ujú. políticos de decisão, de tomada de decisão, né? E que a gente tem uma capacidade de pensar, de refletir, de elaborar, uma sensibilidade também para o que está acontecendo, que é muito importante. É a nossa caixa de ferramentas para esse tipo de Una momento. buena caja de herramientas, ¿no? Isso. Y quizás, Marina, con esto tenemos una segunda pregunta para ti, que tiene que ver justamente sobre las posibilidades de intercambio, de troca, ¿no? De generar un intercambio y un lazo, pero con un lenguaje propio del psicoanálisis. ¿Cómo aporta entonces, cómo conversa el psicoanálisis con temas como el de la violencia sobre las instituciones que acabas de mencionar y que estamos viviendo tan fuertemente en nuestros países? ¿Cuál es ese aporte que el psicoanálisis le puede brindar a un otro, ¿no? Para que se genere una opinión de ida y vuelta entre diferentes personas que están ahorita pensando lo que nos está ocurriendo. ¿Cuál es ese aporte específico? Eu acho que o aporte específico acho que é todo a nossa, vamos dizer, caixa de ferramentas teóricas, não é? Mm. E, e, e a gente pode pensar até no próprio Freud, com os artigos dele, né, sobre cultura, mas sobre o social, sobre o político, não é? Quer dizer, para a gente que às vezes dá aula, você pegar um artigo porque a guerra, não é, Ujú, está conversando diretamente com esse momento, não é, que se está vivendo no mundo, né? Então, eu acho que existe um corpo teórico que, se ele for pensado como algo que pode colaborar, a gente está saindo desse corpo teórico só ligado à formação do analista, não é? A gente está fazendo essa transposição, a gente está abrindo um espaço de diálogo, e isso a gente pode, enfim, é uma coisa de história, se a gente pensar no próprio Winnicott, né, mm, escrevendo artigos, claro, falando com as, não é? ¿ve? Falando com as pessoas, o Y en, Lacan, y en qué momento los escribió también, ¿no? Y qué estaba sim, ocurriendo afuera y cómo dialogó con otros profesionales, ¿no? Sí. sim. Mm, Então, o que eu acho que é o mais importante nisso que você está trazendo, eu diria que é o seguinte, a gente tem acho que uma ideia ainda
talvez um pouco antiga, ela está sendo desconstruída, me parece, que é uma ideia de uma psicanálise fechada, quase que ligada a uma ideia também científica, de que você vai ali trabalhando e que o acúmulo daquele trabalho vai surgindo autores e teoria, mas que isso é todo um universo por dentro da própria psicanálise e que a gente não precisa de fazer, Ujú, né, ok. essa troca. Então, eu tenho a impressão que é esse o momento que nós estamos. Tem uma demanda, eu acho, para que o psicanalista fale sobre o que está acontecendo, que ele possa trazer e até desconstruir, por exemplo, você trabalhar a ideia de um líder carismático, né? Você trabalhar com a ideia da psicologia de massas, você traz análises do que está se passando Ujú, que, no geral, não aparece. Ele é mais específico da psicanálise, nesse mm, sentido. Né? É uma contribuição mais específica que agrega com antropólogos, com políticos, mas que daí sim a gente cria um panorama. Então, e acho que esse panorama, para a pessoa comum que lê jornal, que está assistindo programas em televisão, quando chega até ela, sem dúvida nenhuma ajuda a pensar. ujú, Né? ok. Mm, Não sei se fica claro que se sí, era o que você estava. yo creo que lo vamos a ir desarrollando, pero hasta este punto me parece que la idea de un psicoanálisis que, como otras disciplinas, dialogue con su lenguaje, pero dialogue, que no esté escribiéndose únicamente para un psicoanalista describiéndole a psicoanalistas, sino psicoanalistas escribiendo para el diálogo, ¿no? Y hablaremos de la clínica un poquito más allá, pero creo que la idea, por lo menos de hasta ahora, del intercambio me queda como muy fuertemente planteada hasta este momento de nuestra conversación, ¿no? Pero sigamos. De hecho, el primer encuentro del área científica ha sido hace recién unos días, y el tema fue democracia en debate. Es tan reciente que algunos de nosotros todavía no lo hemos podido ver y escuchar. Ya prontito va a estar a acceso de todos. Pero cuéntanos, ¿no? ¿Cómo así se decidió comenzar por ahí desde el área científica? Quizá esto nos ayude a conocer un poco más también al área científica y a FEPAL. ¿Cómo así se decidió comenzar por allí? Eu acho que essa é uma pergunta ótima, porque ela dá a possibilidade da gente pensar o que é essa gestão, né? Ujú, Então, eu acho que o início da atividade científica, né, com democracia em debate, eu acho que ele mostra muito bem a ideia desse grupo, dessa gestão, que é comandada pela Vânia, né, como presidente. E acho que ela, já na próprio programa da nossa chapa, constava, né, uma ideia de que a gente ia trabalhar com eixos como democracia, como racismo, como a questão de gênero. Né? ujú, Então, que a científica ela não iria estar separada, né? Ao contrário, é uma ideia do científico que está embrenhado nas questões também atuais, quer dizer, ujú, a psicanálise ujú. anda junto, não é? Então, e talvez esse seja um ponto marcante, e vai ser uma experiência, acho que também tem isso. Nós estamos fazendo uma experiência, para mim é muito claro que não deixa de ser uma espécie de um laboratório, não Un é? laboratorio. Ujú, Né? Porque você pode pensar, mas como fazer? Né? Como realizar essa proposta? Então, eu mm, acho que a gente teve dois momentos até agora para sinalizar para os colegas, né? Aqui viemos, né? Quem somos nós, num certo sentido. Então, acho que o primeiro foi a escolha do tema ujú, do Congresso e logo em seguida esse debate, que na própria formatação do convite, de pedir três colegas, né, de três países onde você tem essa ujú, vivência, né, da violência contra as instituições, né, democráticas.
ali já está o que a gente sente que é o ponto onde a gente quer fazer esse laboratório e trabalhar. Então, se você, para quem não assistiu, né, se puder ter essa chance de assistir, a gente vai ver que é um testemunho, né? Os colegas começaram por um testemunho, né, de seus países, e a partir daí a gente foi vendo pontos em comuns, pontos que tinham diferença, né? E aí acho que é o salto, que é possível se debater e é possível trazer a psicanálise, porque cada um trouxe também sobre um ângulo diferente, uma perspectiva diferente, um olhar psicanalítico, né, diferente, agregando, num tema que é um tema que, no geral, não se acha que é um tema possível de se falar sobre psicanálise. Então, acho que é esse ponto de intersecção que nós estamos buscando, né? E que talvez, por isso que ele foi um, um evento programado pela científica, junto com a diretiva, claro, mas basicamente com a ideia de estar na científica. E foi muito interessante, porque como a gente escolheu o tema, logo em seguida veio o Democracia em Debate, e também já a gente conseguiu ver os colegas trazendo a questão da intolerância, a questão do fanatismo, né? Então, também a gente pôde agregar, né? E aí está o eixo, que acho que é o eixo até o Congresso, né? Exacto, ¿no? Porque, digamos, esto es lo siguiente que estábamos pensando preguntarte, ¿no? Porque ya podemos comenzar a hablar sobre lo que vendrá en los siguientes meses nuestros, digamos, dentro de la Federación de Psicoanálisis en Latinoamérica, acerca del congreso que se nos viene el próximo año, ¿no? Em, Sabemos que el tema es intolerancia, fanatismo y realidad psíquica, ¿no? Pero otra vez podría ayudarnos mucho para integrarnos más a FEPAL, también conocer cómo se pensó este tema, ¿no? Cómo así fue el proceso de la toma de decisión de que este sea nuestro tema en los siguientes meses, ¿no? De conversación, de debate. Então, o processo da escolha do tema, eu acho que eu gostaria de contar um pouquinho, porque ele acho que ele é fundamental para a gente entender a escolha do próprio tema, né? Porque nós optamos por fazer num certo sentido, nós convocamos todos os colegas da FEPAL, né, das federadas, que eles enviassem temas. Então, nós recebemos muitos temas enviados de diversos países. Isso foi muito interessante, porque depois nós fizemos uma planilha, e com aquela planilha, a primeira coisa que me surpreendeu foi perceber que havia uma afinidade nas demandas. Eles não eram temas tão opostos, contraditórios ou polarizados, vamos dizer, né? Separando clínica, né, de temas mais sociais. Não, ¿No? Niños, así. Ok. isso. Então, foi muito interessante, porque foi um retrato para a gente, né, de que havia uma demanda para esse tipo de tema. Então, nós trabalhamos, a equipe da científica trabalhou bastante nessa planilha, e nós fomos juntando, havia muita repetição, o que mostrava até que existia também exatamente uma... Tendencias, ¿no? Isso, e a gente ¿No? fomos juntando os temas, e a partir daí nós fizemos 10 temas, né? Os primeiros 10 temas. E juntamos, por exemplo, intolerância era um dos temas, fanatismo era outro, e a gente foi juntando dentro, né? Então, nós fomos compondo temas a partir dos temas dessa planilha, e chegamos nos 10 temas, e a partir daí que a gente teve, então, a ideia, bom, já que a gente pediu, por que não? Que acho que também é uma demanda da Vânia, não é? Ela, como presidente, ela tem isso muito claro para ela. Vamos fazer de uma forma horizontal, o máximo possível. Então, ela falou, vamos juntar, então, todos os diretores científicos. Foi um trabalhão, reunimos Todos los directores científicos de FEPAL, todas las de asociaciones todas, en América de Latina, todas. ¿ok?
Isso. E aí eu falei para ela, olha, eu acho importante a gente convidar também todos os diretores de instituto, Ok. porque não é separado, Ajá. se você for pensar. Ela Ujú, topou. Então, nós convidamos, trabalhando, nós convidamos todos os diretores científicos e todos os diretores de instituto. ujú, Então, nessa reunião no dia 28, todos os, a gente tinha muitos diretores científicos e muitos diretores de instituto. Alguns não puderam, mas se fizeram representar, mandaram representantes. Foi um movimento muito interessante nesse sentido institucional. E nessa reunião nós fizemos a votação, nós fomos votando e excluindo os temas, ujú, até que ficaram dois temas mais votados, né, que um tema que ia mais nessa linha da intolerância e o outro que ia mais na linha da diversidade, ujú, mas ok. que não são opostos, isso que é Ujú, interessante, eles são praticamente complementares dentro de tudo que apareceu, eles estão numa mesma tendência. ujú, Então, a proposta nossa agora é de voltarmos aos 10 temas que foram os primeiros escolhidos e trabalharmos neles em termos de eixos do Congresso, de mesas. Então, tudo que, no fundo, a gente coletou dos colegas vai estar contemplado no Congresso, ujú, o que me pareceu um processo muito interessante e que eu acho que as pessoas se sentem participando e se sentem também mais comprometidas com o Congresso, ujú, porque o Congresso é delas, não é? mm, mm. Elas participaram, elas escolheram o tema. Quizás mm, me pregunto también cómo involucrar en esos procesos a los analistas en formación, ¿no? Eles estavam presentes também. Mm, Nós convidamos também. A UCAL e o ILAP, eles foram também, Eso es interesante para convocarlos, ¿no? Para ser parte de este proceso. Es sim, interesante conocer que aquí en el Congreso entonces están, en la formulación del Congreso han estado cerquita los directores de institutos, los directores de las áreas científicas y las dos instituciones latinoamericanas de sim, analistas en formación, ¿no? sim. Mm, Es como, me parece una forma saludable, ¿no? De llamar, de hacer viva las instituciones de analistas de información en este caso, y también al interior de cada instituto, de cada sociedad, ¿no? Sim, e eu queria complementar, isso que eu estava te dizendo, que é também uma espécie de um laboratório, essas Ujú, experiências, né? mm, É, eu acredito que, e por isso que quando incluí também os diretores de instituto, que a gente deve, na medida do possível, propiciar a participação de todos, que eu acho que talvez seja uma prevenção a polarizações, mm, porque é quase como se a gente entendesse que a instituição, então, por exemplo, como se os institutos vão por um caminho e a científica e a cultura e tudo vai para um outro caminho. Elas são, do meu ponto de vista, elas são mm, importantes que elas sejam interligadas, elas vão se arejar, elas vão se renovar, elas vão poder fazer trocas que são fundamentais para a mm, psicanálise, para o desenvolvimento da própria psicanálise. mm. E politicamente para as instituições, me parece que é positivo. Es que creo que has usado esta idea de la prevención de la polarización, ¿no? Y creo que son días en los que puede ser un movimiento interesante pensar las cosas preventivamente, sabiendo que esto Sim, nos está ocurriendo, esto está en el ambiente, ¿no? Entonces, sim. pensar preventivamente que eso no, cómo actuar al interior de las instituciones que tenemos es como, me ha parecido interesante, ¿no? Em, Entremos un poquito conversando también sobre la clínica en Latinoamérica. ¿Cómo crees que se ve tocada, ¿no? Por los temas que hoy conversamos, violencias, acceso de minorías e incluso el acceso de minorías al psicoanálisis?
Cuéntanos un poco qué piensas al respecto. Eu até agora, com poucas reuniões, né, da diretiva, é, eu fiquei bastante impressionada de ver quanto trabalho existe na América Latina, né? Mm, E fico pensando como brasileira, como muitas vezes eu não tinha acesso, não, são tantas informações, mas essa informação é como se eu ficasse muito mais envolvida com o que está se fazendo no Brasil e não tendo essa perspectiva latino-americana. Então, me parece que essa perspectiva é o que está mais me atraindo, mm, exatamente de estar participando dessa gestão, né? ujú, Dar conta que isso aqui a gente está num continente, né? É enorme, e que a gente pode ter uma força, e tem uma força imensa, né? mm, E acho que todo esse trabalho de não ficar submetido a uma ideia colonial, né? Que a gente esteja ligada à Europa e que as ujú, teorias são todas europeias ou americanas e que a gente que um pouco a gente tem na formação, né? Por isso que é importante o Instituto estar junto em outras ujú, atividades, quer dizer, de caminhar junto, né? Com as outras percepções e conquistas que a cultura e que a científica vai tendo, de que talvez a gente tenha que repensar muitas coisas para que, enquanto latino-americanos, a gente possa, de fato, assumir o potencial criativo que tem na mm, América Latina, né? ujú, E então isso para mim tem sido uma surpresa. Eu já vinha pensando um pouco nisso, porque eu tenho um outro trabalho que é como editora. Eu sou coordenadora, eu fiz um projeto para uma editora de sistematizar os autores da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Então, eu faço um trabalho de sistematizar a produção psicanalítica ok, que se tem. ujú, Então, agora eu publiquei 9 livros de 9 autores. ujú, E esse ano vou publicar provavelmente mais 2. É uma média de 2 por ano. Então, eu fiz um projeto em cima já de um trabalho que eu vinha pensando como editora, né? 4 anos no jornal, depois 4 anos na revista ajá. brasileira, da importância da gente ter algo mais sistematizado. Inclusive, a minha ideia é que esses livros pudessem ser usados no Instituto. O sea, es poder tener acceso a aquellos autores latinoamericanos que están pensando. A É, partir de conocer quién cita qué, entiendo, ¿no? De sim, dónde, a qué leemos. Mas eu comecei a fazer, que é exclusivamente sobre São Paulo. São Paulo tem uma produção muito grande. Ujú, E é interessante que para poder fazer isso, eu fiz individualmente, como editora. Eu não fiz pela instituição. Porque se eu fizer pela instituição, talvez fosse muito difícil de sair ujú, ujú, pelas dificuldades internas, às vezes os desentendimentos. Então, eu fiz um projeto, fui conversar com a editora e eles aprovaram. E eu tenho uma lista de autores que eu considero autores importantes da ujú, sociedade e que eu estou publicando ao longo desse tempo. Então, ao final do projeto, o básico da ujú. produção paulista está ali. Ok. Então, essa ideia eu fiquei pensando também, no sentido, eu sei que o Jean-Marc pensou um pouco nisso, ele veio trabalhando, acho que fez inclusive um livro, mas é um pouco diferente, porque a ideia é sistematizar os autores que estão aí, que estão trabalhando, né? Ujú, Não é como um arquivo, ujú. é o atual. Claro, Mas son colegas finalmente que están allí, ¿no? isso, Que tenemos a una conversación de distancia también. isso. E com isso eu fui
prestando atenção também nos autores latino-americanos, e fui me dando conta de quanta coisa foi produzida Mm, na América Latina e que já vem há algum tempo sendo produzida e que tem um jeito latino-americano, se é que dá para dizer assim, por conta até exatamente das questões políticas, das dificuldades, enfim, de toda a realidade latino-americana, né? E que é um tipo de psicanálise. ujú, E que se a gente não se pensa enquanto um continente, fica difícil se impor no mundo, né? Como que a gente se mm, impõe no mundo? A gente está sempre submetido, né? A gente está ujú, quase sempre submetido à Europa, né? Aos ujú, Estados Unidos. Quer dizer, mas como que a gente se coloca? A gente tem que se ver primeiro como latino-americano e se reconhecer e se valorizar, né? Então, eu acho que eu venho pequenininho, sabe? Veio lá da Sociedade de São Paulo, daí quando a Vânia me chamou, eu falei, nossa, tem uma possibilidade de eu ampliar ajá, o meu projeto, né, de olhar, sair do Brasil, olhar a América Latina e pensar o que que a gente pode fazer, não é? E não, nem sou eu, porque eu até, pessoalmente, nem eu acho que eu tenho mais esse lado empreendedor, vamos dizer, de ir lá e de mm, conseguir sistematizar e de reunir e saber reconhecer a importância disso, do que propriamente ser uma pensadora. Não, não é isso. Eu sinto que o meu trabalho, por exemplo, como editora, é mais forte, editora da psicanálise, mas pela análise que eu tenho, né, do campo psicanalítico, isso talvez seja mais importante, colabore mais com os colegas do que um trabalho que eu venho desenvolvendo especificamente na clínica. Não é nem isso. Eu acho até que é ok, importante poder ajá, colocar isso, ajá, né? Mas acho que essa visão também é mm, importante, né? De você tiveram editores que fizeram contribuições bastante importantes, né? De virada na ujú, psicanálise, né? Que você tem uma análise do campo, você tem que ter uma análise do campo e das instituições psicanalíticas, ujú, né? mm, Então, eu estou muito animada com esse trabalho na científica, neste sentido, mm, sabe? De poder perceber essa diversidade, perceber os autores, é, propor, né, mm, talvez um trabalho de maior valorização e reconhecimento ujú, deles, não só fora, mas dentro e dentro das instituições psicanalíticas, dentro da formação. Né? Por que que a gente não lê autores exactamente, ¿no? latino-americanos? Dentro de la formación, ¿no? Exato. Mm, Né? Então, essa é a minha visão nesse sentido. Como eu venho trabalhando muito com essa questão editorial, essa coleção dos autores paulistas, a minha ideia é que o Instituto adotasse esses livros ujú, também. Né? ujú. Quer dizer, você lê Freud, você lê isso, mas você também lê um tanto dos seus autores. Claro, digamos, podríamos pensar que en América Latina, además, en los institutos donde nos formamos, no sé cuántas posibilidades hay de tomar seminarios que se llamen algo así como, ¿no? Autores psicoanalíticos latinoamericanos, como sí leemos a los británicos, Sim, o sea, esta no es una postura oposicionista, ¿no? Pero entiendo que en una lógica de intercambio hay algo que ya podemos leer y entender desde el propio Latinoamérica pensándose desde una clave psicoanalítica, ¿no? sim. Mm. Bueno, Marina, finalmente las migraciones serán el siguiente tema propuesto para conversar desde científica. Me parece que el siguiente mes, ¿no? Ya tendremos la fecha próxima, pero ¿cómo nos impacta en la clínica de los consultorios de los psicoanalistas en América Latina un tema así, como migraciones, que será el próximo tema que se conversará? Então, até interessante. Também, eu vou já reunir dentro desse meu pensamento, né? Está bien. É, eu, a gente tem alguns temas, e acho que migração é um desses temas, que é um tema que está acontecendo mundialmente, né? Quer dizer, Ujú, a gente, acho que o mundo nunca recentemente teve tantos deslocamentos, tantas movimentações como agora por guerra, enfim,
né, por vários conflitos e tudo. E que eu acho, sem dúvida, que são temas importantes. Mas olha só que interessante, né? É um tema que você tem vários trabalhos lá fora, né? E muitas vezes quando a gente faz, a gente estava pensando no nosso webinar sobre migrações, a gente estava pensando, bom, mas daí aparece, vamos chamar alguém de não sei aonde, de não sei aonde. Mas a gente tem trabalhos também. A gente tem muita gente trabalhando com clínicas transculturais, trabalhando com refugiados. Ujú, A gente tem uma. E aí sim, a gente poderia pensar: bom, se a gente fizer um primeiro webinar sobre migrações, trabalhando com as pessoas latino-americanas que têm trabalho sobre isso, eventualmente, num segundo webinar, a gente poderia propor trazer alguém de outro continente, alguém americano, ujú, Europa e latino-americano. Quer dizer, de mm, você propor um debate, eu estou usando isso para ilustrar como eu penso, ujú, ujú, no sentido de proposta sí, da científica, né? De que aí possa haver um debate e até mostrar o que tem de diferente nisso e mais, o que tem de diferente na clínica, porque eu sinto que tem uma diferença. ujú, Quando você assiste trabalhos, não é? Seja na IPA, quando existem trabalhos que falam sobre migração, e o trabalho que é feito na América Latina, eu acho que tem uma diferença da clínica, né? Tem uma diferença, eu acho que, seja do setting, do enquadre, seja a diferença de um tipo de escuta que já está mais arejada, né? ujú, Então, isso, para mim, seria muito rico, essa possibilidade, né, de ter este tipo de troca, que não é ouvir o outro para que a gente aprenda, mas é ouvir o outro ujú, numa ujú, troca, onde há, inclusive, isso, uma possibilidade deles perceberem também as nossas diferenças, né, e a gente perceber as diferenças e ver com isso se tem algo dessas percepções e desses trabalhos teóricos que possa dar algum salto, em termos mm, até teóricos, em termos de ujú, trabalho, mas ujú, que a gente entre como agente, né? Como um agente pensante, ujú, ujú. né? Acho que Más essa, como un receptor de algo, ¿no? Sino sim, como sim, sí, has mencionado un par de veces, ¿no? De que como desde tu perspectiva, además ahora en FEPAL, en la científica, miras el potencial creativo que hay en un grupo de profesionales, digamos, analistas, que trabajan un montón, ¿no? Y que han venido haciéndolo en los últimos cuantos años desde el psicoanálisis aquí en América Latina, y que se plantean un analista que funcione más como un agente activo, ¿no? sim, En las discusiones científicas isso, entre colegas y entre personas profesionales que estamos metidos en momentos tan convulsionados como estos, junto con otros profesionales. También la idea de un laboratorio me ha parecido bien sugerente, ¿no? Pensar tu área específicamente científica como un laboratorio donde estamos poniendo a funcionar algunas ideas, ¿no? sim. Mm, bueno, Marina, Posso só colocar uma última? vamos cerrando, pero continúa y yo te doy la palabra para que termines de redondear o cerrar un poquito más estas ideas Sim, que hemos conversado aquí. mostrando também uma proposta da científica que nós pensamos em trabalhar, por exemplo, a questão do racismo como uma atividade Ujú, da científica, no sentido de que nós pensamos em montar a gente não sabe ainda o nome que a gente vai dar para isso, mas encontros que vão funcionar como se fosse um letramento do ok, racismo. ajá, Então, seria uma atividade permanente da científica ao longo desses 2 anos, onde a gente pensou em que a gente pudesse criar algo em comum, quase como uma formação. Então, mm, todos têm a possibilidade ali de candidatos, membros filiados, né, ujú,
de datas que pudessem estar presentes, né, nessas conversas, onde a gente vai estar, no fundo, aprendendo, não é, esse letramento sobre o racismo. Ujú, Então, seria algo, a gente criaria uma base comum para ujú, conversar sobre o racismo a partir dessa base comum latino-americana. Então, essa é um pouco, é isso que eu estou chamando de laboratório. A gente ujú, pensou em fazer também sobre gênero, né? As questões de gênero, porque são questões do nosso dia a dia, são questões que estão aí batendo na porta da psicanálise, né? Das instituições psicanalíticas. Então, seria um jeito mais propositivo sí. de Además, trabalhar. en la puerta de los propios consultorios de todos nosotros, Sim, cómo así no el racismo es un asunto que nos compete a todos, sim, siendo psicoanalistas en América Latina, cómo no está en la puerta de los institutos, de nuestras sociedades y de nuestros consultorios. sim. Mm, E a ideia é que, trabalhando nesse tempo, a gente vai chegar no Congresso com alguma coisa em comum, uma ujú, linguagem em comum, uma mm, possibilidade de trocas que vieram num crescente. mm, É um pouco a mesma ideia da sistematização de ujú, produção, é uma ideia de trabalhar com essa ideia da produção ujú. psicanalítica latino-americana, que é um tema muito caro para mim. Muy, sí, muy querido y muy importante. Pero creo que lo que nos planteas también es que esto no se trata de asistir a un congreso en la fecha tal, programada tal, ¿no? Sino se Uhum, trata de un movimiento que va pensándose, ¿no? El alma, digamos, del congreso está naciendo, o sea, ya nació y está llevándose a cabo, ¿no? En los brazos de las sociedades, ¿no? Y eso esperamos en sus institutos y que nuestra reunión de hoy sea parte de ese proceso. Bueno, Marina, muchas gracias. muito Ha sido obrigada pela muy amable, muchas oportunidade. gracias. Nos quedamos Muito por obrigada. aquí y un abrazo.